Olá pessoal, bem-vindos à nossa 20ª aula da disciplina Circuitos Elétricos 1. Eu sou o professor Daniel Urquiza. Nós vamos dar continuidade com a nossa segunda aula relacionada com análise de circuitos AC em regime permanente. E na aula de hoje nós vamos tratar de fasores e relações fasoriais para resistores, indutores e capacitores e dar início, introduzir os conceitos de impedância e admitância. Então, um preâmbulo para essa segunda parte que nós vamos finalizar na aula que vem, tá? Onde a gente vai ver também diagramas fasoriais e técnicas de análise em regime permanente. Então, sob que condições, né, essa análise que a gente está tratando, ela é válida? É importante a gente sempre ter isso em mente, então vamos relembrar isso aqui. A análise no domínio fasorial, no domínio da frequência, ela é válida quando a gente está tratando do regime permanente. Tá? Então, qualquer tipo de transitório, como a gente está vendo aqui, tá? Qualquer tipo de transitório que você tem nessa região aqui, essa análise que nós vamos tratar não nos permite tratar isso. Então, transiente que acontece aqui, né, num regime subamortecido, por exemplo, tá? Não será possível tratar, não é possível tratar usando análise no domínio fasorial. Somente o regime permanente, tá? Somente o regime permanente, né, que é tratável nesse caso. Tá? Então, estado estacionário, regime permanente. Então, é legal a gente lembrar aqui a diferença, ou seja, dar uma olhada na comparação entre a análise no domínio do tempo, tá, que nós vimos anteriormente, e a análise no domínio fasorial. Então, vamos lembrar, né, se você fosse tratar um circuito no domínio do tempo, você poderia encontrar a resposta forçada e a resposta natural. Então, portanto, você teria acesso ao transiente e a resposta permanente do circuito, né, no domínio do tempo, mas você tem uma análise um pouco mais complexa. Tá? Tanto que nós tratamos somente circuitos DC, né, transientes em circuitos DC, e acenamos aí para circuitos AC, mas nós tratamos somente circuitos DC e vimos que circuitos mais complexos se tornariam não práticos com essa análise. Tá? Então, lembrando, né, você tem um circuito, você vai definir a equação diferencial que rege o comportamento aí da grandeza circuital de interesse, tensão ocorrente, e aí você vai encontrar a solução, né, dividindo essa técnica de encontrar a solução em encontrar a solução da equação homogênea e a solução da equação não homogênea, de tal forma a encontrar a resposta natural e a resposta forçada. Essa resposta vai surgir uma solução completa aí, com constantes a determinar, e essas constantes a determinar de tal forma a especificar a resposta para o sistema em questão completamente. Isso é feito utilizando a solução em tempo conhecido. Então, você vai utilizar aí o valor da grandeza e da derivada da grandeza, por exemplo, tá? Em t igual a zero ou em t igual a infinito, dependendo do caso aí. E daí você tem a resposta do problema. Resposta complementar, resposta particular, né? Ou seja, a resposta forçada, a resposta em regime e a resposta natural, que vai determinar o transiente, junto com a resposta particular. Então, essa é a técnica no domínio do tempo, utilizando a equação diferencial. Se a gente, por outro lado, fizer uma transformação do domínio do tempo para o domínio da frequência, nós podemos analisar esse circuito no regime fasorial, utilizando fasores. Então, já surgiu na aula passada o conceito de fasor. Nós vamos definir impedância, definir formalmente fasor, mas você vai trabalhar com fasores, e aí você tem que ter em mente aqui, você não vai conseguir analisar transientes, como a gente falou, você vai analisar o regime permanente, mas você tem uma ferramenta muito poderosa que permite você analisar circuitos muito mais complexos em regime permanente AC. Isso é muito, muito útil. Então, a partir de uma excitação senoidal, você vai determinar o fasor que corresponde ali à tensão da sua fonte, a corrente da sua fonte, vai escrever na forma fasorial, ou seja, vai fazer uma transformação do domínio do tempo para o domínio da frequência, onde você vai estar considerando uma única frequência, e daí, utilizando isso e o conceito de fasor, vai surgir o fato de que a equação diferencial vai se transformar numa equação algébrica com grandezas complexas. Mas é uma equação algébrica que você consegue resolver de maneira muito mais simples, encontrar a resposta do circuito, alguma grandeza que você queira determinar, alguma tensão, alguma corrente,
E daí pegar essa grandeza e fazer a transformação de volta para o domínio do tempo, e você tem a resposta final no domínio do tempo. Então, no final da aula passada, a gente viu que a gente poderia excitar o circuito com uma função com essa forma, na forma de uma exponencial complexa, né, se o circuito de fato fosse excitado com um sinal AC, um sinal cossenoidal ou senoidal, por exemplo. Então, imagina que você tem um sistema, um circuito, ele está sendo excitado com uma tensão AC, né, cossenoidal nesse caso aqui. Então, a gente argumentou, usando a identidade de Euler, que a gente poderia excitar esse circuito com um sinal assim, né, uma amplitude multiplicada por uma exponencial complexa e elevado a j ômega t. Por que, através da identidade de Euler, e elevado a j ômega t é cosseno de ômega t mais j seno de ômega t? Isso daqui é equivalente à soma desses dois termos aqui, Vm cosseno de ômega t mais j Vm seno de ômega t, o que é equivalente a você excitar o circuito com a superposição dessas duas coisas. Se você fizer isso, né, olhando para esse caso aqui, a fase adquirida pelo cosseno e pelo seno vai ser a mesma, afinal o seno e o cosseno estão defasados de 90 graus, mas são duas funções similares. Então, se o sistema está provocando um deslocamento de fase de φ no cosseno, ele vai provocar esse mesmo deslocamento de fase de φ se a excitação for um seno. A resposta vai ser essa, que pode ser escrita, então, dessa forma aqui. E aí lembrando, né, a tensão tinha uma amplitude inicial, tá? Uma amplitude inicial. Ao passar pelo circuito, vamos colocar dessa forma assim, né? Se essa é a entrada do sistema, na saída, que por exemplo poderia ser uma corrente, tá? Corrente pelo resistor, você vai ter uma amplitude, tá? Da mesma forma, né? A amplitude vai ser a mesma aqui, independente se a entrada é um cosseno ou um seno. Então você vai ter uma amplitude aqui que vai ser a amplitude da corrente nesse exemplo específico. Mas, voltando e utilizando a identidade de Euler, você poderia escrever esta soma aqui, dessa forma aqui. Tá? I de T, a corrente na saída do circuito, vai ser uma amplitude A vezes E elevado a J, ômega, frequência angular, vezes T, mais fase inicial φ. Então, você tem isso daqui. Então, se você excitar com esse carinha aqui, você vai ter uma resposta desse tipo aqui. Então, dá para a gente trabalhar com isso. Tá? Então, notando que se a gente pegar só a parte real desse termo aqui, né, se a gente tomar a parte real disso daqui, o que vai acontecer? Né? A gente vai eliminar a parte imaginária e ficar só com a parte real, que é isso daqui. A mesma coisa, né, se a gente tomar a parte real disso aqui, tá? Somente disso daqui, você vai ficar com esse termo aqui e vai eliminar esse termo aqui. Então, isso nos dá uma luz, aí nos dá uma ideia de como a gente pode proceder. Se a gente tem um circuito com uma excitação AC senoidal ou cossenoidal. Então, qual que é a estratégia? Então, a gente pode adotar o seguinte procedimento. Tá? No lugar de excitar o circuito com a tensão real que existe em função do tempo, né? Por exemplo, Vm, amplitude Vm vezes cosseno de ômega t, a gente vai excitar o circuito com isso daqui, amplitude Vm vezes E elevado a J ômega t, que é uma grandeza complexa, não tem correspondência física e está sendo utilizado aqui como um artifício, como uma ferramenta. Tendo feito isso, nós calculamos a resposta do circuito, né? A grandeza que você quer calcular, medir, por exemplo, I de T, e daí você vai obter uma resposta assim. Aqui está o que foi feito, né? Simplesmente separar. Se você tem uma resposta que tem essa cara aqui, né? Amplitude de corrente vezes E elevado a J ômega t mais φ, tá? Você pode separar o termo E elevado a J φ, e ele está aqui. Por quê? Justamente, vamos colocar assim, esse cara aqui, né, amplitude vezes E elevado a J fase vai ser o fasor. Tá? Normalmente, quando nós trabalhamos com fasor, e daí a gente já está adiantando um pouco aqui, a gente ignora o termo E elevado a J ômega t. Né, a variação de fase no tempo, porque esse termo vai aparecer multiplicando todos os fasores, a tensão de entrada, a tensão de saída, então ele vai estar em todo lugar. Então você pode simplesmente não trabalhar com esse cara aqui, somente no final trabalhar com ele. Mas aqui eu já estou me adiantando. Né? Então a gente excitou o circuito com uma excitação assim e obteve uma resposta assim, tá? Tranquilo. E daí, por fim, tendo uma resposta assim, a gente pode, né, que é o fasor multiplicado por E elevado a J ômega t da resposta, né,
a gente pode tomar a parte real. Tá? Então você vai pegar o fasor que você obteve como resposta, multiplicar por elevado a j ômega t, e tomando a parte real, né, você vai obter somente o cosseno do expoente aqui, né, ômega t mais φ. Tá? Então, IM cosseno de ômega t mais φ. Então, essa é a filosofia, essa é a ideia. Tá? Você excita com um fasor, né, sempre vai ter o elevado a j ômega t aqui. Você excita com um fasor, obtém um fasor como resposta, né, e daí, se você está trabalhando, se você está deixando de lado o termo elevado a j ômega t, multiplica por ele e toma a parte real, que você tem a resposta em regime permanente. Então vamos ver o que acontece se você aplica uma tensão cossenoidal num resistor, num capacitor e num indutor, e depois vamos ver isso utilizando tratamento fasorial com exponenciais complexas por comparação. Tá? Então imagina que você tem um sistema que é só um resistor aqui, né? E você está aplicando essa tensão e medindo a corrente no resistor. Então, qual que é a ideia? Você tem um resistor aqui, só para desenhar, e você está aplicando esse V de T, né, A vezes cosseno de ômega t no resistor e medindo a corrente, né, e calculando a corrente em função do tempo. Bom, a gente sabe que a relação entre corrente e tensão no resistor é dada pela lei de Ohm, então I igual a V sobre R, ou V igual a RI, né? Então basta a gente dividir por R, tá? Então você vai ter A dividido por R, que vai te dar uma outra amplitude, uma amplitude de corrente B aqui, mas cosseno de ômega t vai permanecer lá. Então essa corrente I de t vai ser, né, A sobre R vezes cosseno de ômega t, ou B vezes cosseno de ômega t. Então no resistor é relativamente simples, tá? Não há nem deslocamento de fase, o resistor é um elemento que não introduz deslocamento de fase numa onda senoidal ou cossenoidal. O que aconteceria, por outro lado, num capacitor? Então se você tem aqui um capacitor, tá, com capacitância C, e você aplica essa mesma tensão V de T, né, cosseno de ômega t, a gente sabe que no capacitor a relação corrente-tensão é essa, né, I igual a C dV dt, então a gente tem que derivar essa tensão V de T. Se nós fizermos isso, né, a gente vai ter que I de T é igual a C vezes a derivada no tempo de A cosseno de ômega t. Tudo isso aqui, A é uma constante, sai para fora, aí você vai ter C vezes A, derivada de cosseno é menos seno, mas é cosseno de ômega t, então sai o ômega multiplicando, vamos colocar aqui, né? Então, igual ômega C vezes A, vezes derivada de cosseno menos seno de ômega t. Tá, nesse ponto a gente pode usar identidade que pode ser derivada, que vocês podem dar uma olhada, né? Mas seno de ômega t mais ou menos 90 graus igual a mais ou menos cosseno de ômega t. Disso a gente conclui que menos seno de ômega t vai ser cosseno de ômega t mais 90 graus. Tá? Então, se menos cosseno de ômega t igual a seno de ômega t menos 90, portanto, menos seno de ômega t vai ser cosseno de ômega t mais 90. Você pode concluir isso daí. Então você transforma, utiliza identidades trigonométricas para colocar a resposta com a mesma forma que é a entrada. Esse é cosseno aqui, então é cosseno, só que aparece esse deslocamento de fase de 90 graus. Daí a gente já vê que em regime permanente senoidal, a corrente no capacitor vai estar adiantada de 90 graus com relação à tensão, né, justamente por causa dessa fase inicial aqui. Bom, você pode fazer algo similar para o indutor. Então, imagina que você tem o indutor aqui e você aplica esse mesmo V de T na entrada dele e mede a corrente, né? Ou calcula, determina a corrente I de T. A gente sabe que no indutor, tá, a relação corrente-tensão é I de T igual a 1 sobre L integral de V dt, né? Isso é equivalente a você dizer que V de T é igual a L di dt. Então a gente tem que integrar essa tensão agora. Então você vai ter que I de T, nesse caso aqui vai ser 1 sobre L integral, né, de A cosseno de ômega t dt, tá, que quando você integra vai surgir, né, um ômega no denominador, então 1 sobre ômega L. A integral de cosseno é seno, o A a gente pode colocar aqui também, então você vai ter seno de ômega t. Então você vai ter isso aqui,
certo? Então uma constante, de novo, né? Isso aqui você pode chamar de B, isso aqui você pode chamar de B, porque ômega é constante, C e A também. E daí, vamos lá, usando a mesma identidade, como é que vai ficar, né? Se seno de ômega t mais 90 é igual a cosseno de ômega t, né? Subtrai 90, você vai de ambos os argumentos, então seno de ômega t vai ser cosseno de ômega t menos 90. Então, reescrevendo isso aqui, você vai obter isso aqui. Aí você vê que a corrente no indutor vai estar atrasada, de 90 graus atrasada, né? Vai vir depois no indutor com relação à tensão aplicada. Então agora vamos trabalhar com exponenciais complexas para a gente ver como fica tudo mais fácil. Vou lembrar aqui, tá? Acho que é bom a gente repetir algumas coisas, que isso aqui a gente poderia escrever na forma a e elevado a j ômega t mais zero. Então você vê que a fase inicial é zero. Você pode tirar essa fase e colocar em evidência, colocar isso aqui na forma a elevado a j zero vezes e elevado a j ômega t. E daí, de acordo com o que a gente disse, isso aqui vai ser o nosso fasor, tá? A amplitude e o termo de fase aqui, né? Tirando a fase temporal, digamos assim, né? E elevado a j ômega t, o deslocamento de fase no tempo, esse termo, você tem fasor aqui. Então a gente, no fundo, está trabalhando com fasores aqui, mas então, imaginando que essa tensão é uma amplitude vezes uma exponencial complexa, nessa forma aqui, que está sendo aplicada no resistor, vamos usar a mesma relação, né? Lei de Ohm, I igual a V sobre R. Então, se a gente dividir isso aqui por R, você vê de forma trivial aqui, né? A fase não muda, ela continua sendo fase inicial igual a zero na corrente aqui, ela era igual a zero na tensão, então não há deslocamento de fase, mas o resistor, você tem isso. E, bom, é o mesmo nível de dificuldade nesse caso aqui, tá? Agora, vamos ver o que acontece no capacitor e no indutor, né? Mesma tensão aqui, né? Exponencial complexa, de novo aqui, tá? Imagina que está sendo aplicada entre os terminais do capacitor aqui, tá? Esse V de T, e daí você vai calcular a corrente igual a CdV/dt, tá? Derivar exponencial complexa, o que acontece? Vai cair tudo que está multiplicando o T no expoente, né? Derivada de exponencial é isso, então vai cair o J ômega. J ômega está multiplicando o T, vai cair J ômega. Então você vê, tá, que você vai ter J vezes ômega vezes C vezes A elevado a J ômega T. Aqui já vai surgir algo que nós, de novo, vamos adiantar, mas a ideia é, né, definir formalmente depois, tá? E esse termo aqui, ele é 1 sobre a impedância capacitiva, a impedância do capacitor, né? A impedância do capacitor é 1 sobre J ômega C. A impedância a gente vai definir formalmente como relação tensão-corrente, assim como a resistência no resistor é tensão sobre corrente, resistência é V sobre I, de forma similar, tá? Nos outros elementos passivos aqui, a impedância vai ser V fasor sobre I fasor. Nós vamos ter algo similar aqui, nós vamos definir isso certinho mais para frente, tá? E daí a gente vê, né, que se isso aqui é a corrente, e a gente divide a tensão fasor pela corrente fasor, você vai ver que é 1 sobre J ômega C. Então, basta você multiplicar a impedância aqui, né, 1 sobre a impedância, no caso, pela tensão, e você obtém a corrente fasor. O trabalho aqui é de uma multiplicação. E você vê como isso é mais fácil do que você trabalhar, mesmo com senos e cossenos, né? Então, deveria ficar evidente aqui, né, por que é mais fácil, né, apesar de parecer que você está fazendo um passo a mais, transformando tudo em fasor, em vez de trabalhar com seno e cosseno, mas tem uma série de vantagens, né? Se você trabalhando com impedância, basta você multiplicar ou dividir pela impedância. Se você tem a tensão e quer a corrente, você divide a tensão pela impedância. Se você tem a corrente, você multiplica pela impedância e obtém a tensão. Mas isso já é, tá, um preâmbulo do que está por vir, tá? Foi muito mais fácil derivar aqui também, é o outro ponto, tá? Vamos ver para o indutor, né? Se você tem essa tensão aqui complexa aplicada entre os terminais do indutor, a corrente você vai obter exatamente da mesma forma, 1 sobre L integral, né, desse carinha aqui no tempo, tá? E daí integrando E elevado a J ômega T, né, vai cair o J vezes ômega no denominador,
Você já tinha 1 sobre L, então vai ficar 1 sobre J ômega L vezes o AL vezes E elevado a J ômega T. Então, e daí de novo, né? E da mesma forma, isso aqui é 1 sobre a impedância indutiva. A impedância indutiva é J ômega L. A gente vai ver e definir mais para frente, mas se pegar a tensão e dividir pela impedância, você tem a corrente. E, além disso, tá? E você pode perguntar o que aconteceu com aquela relação de fase, né, que você via explicitamente quando você está trabalhando com cossenoide. Bom, ela está toda aqui nesse termo. Tá? J, vamos lembrar que J pode ser escrito como E elevado a J vezes 90 graus. E elevado a J vezes 90 graus, se usar a identidade de Euler, cosseno de 90 graus é 0, tá? Seno de 90 graus é 1, então é igual a J. E elevado a J vezes π sobre 2 é igual a J. Então, isso aqui é igual a E elevado a J vezes 90 graus, né? Π sobre 2. Π sobre 2. Se você substituir, de fato, você vai ter que isso aqui é ômega vezes C vezes amplitude, vezes E elevado a J ômega T, tá? Mais 90 graus. Que se você tomar a parte real, vai te dar ômega vezes C vezes A cosseno de ômega T mais 90. Uma constante vezes cosseno de ômega T mais 90, exatamente como nós obtivemos anteriormente. Então dá para ver como as coisas são feitas aqui. Né? Então você pode transformar, se tiver um J multiplicando, você joga ele para o expoente, né? Transforma, você sempre pode fazer isso. E daí manipula um pouquinho e torna a parte real. Você vai obter a resposta final. Veja que bate, né? O cosseno desse ômega T mais 90 aqui. Aqui você tem 1 sobre J, que a gente sabe que é menos J, tá? No indutor você tem 1 sobre J, 1 sobre J é menos J, você pode obter de novo usando a identidade de Euler, se não tiver isso memorizado, mas menos J é E elevado a menos J vezes π sobre 2, então você vai ter aqui no final uma constante vezes cosseno de ômega T menos 90. Então perceba que vai bater com o que você tem, né? Se você trabalhou com cossenoide e tal. Então, sem problema nenhum, mas aqui deveria ficar claro, né, as vantagens. Né? Quando você deriva, tá, cai o J ômega, quando você integra, cai 1 sobre J ômega, muito mais fácil nesse sentido, e também aí já surge o conceito de impedância. Tá? E daí, você sabendo que a impedância de um capacitor é X e a indutância de um indutor é Y, tá? Você quer obter o fasor tensão a partir do fasor corrente, né, multiplica pela impedância, multiplica a corrente pela impedância para obter a tensão e assim por diante. Então você está vendo que você vai ter que trabalhar com grandezas complexas. Tá? Recomendo, se você não está fresco na memória aí, relembrar como é que você multiplica grandezas complexas, você subtrai os expoentes, se você multiplica as grandezas complexas, você soma os expoentes. Na forma polar, como é que você coloca na forma polar? Como é que você coloca na forma retangular? Para somar grandezas complexas é mais fácil fazer na forma retangular. Então, lembrar todas essas coisas que eu estou falando, porque você vai ter que multiplicar, dividir, né, somar e subtrair, colocar na forma retangular, na forma polar. Tá, aqui está na forma polar. E outra observação é que é comum ser indistintamente colocar aqui os ângulos em graus ou em radianos, mas note que ômega vezes T, via de regra, vai te dar uma grandeza em radianos. Tá? Então, embora esteja misturado aqui, se você fosse usar uma calculadora, ou dependendo do que você for fazer, você tem que tomar muito cuidado. Então, ômega T aqui vai te dar algo que está em radianos, então se você está somando com algo que está em graus, você tem que tomar o cuidado. Você pode misturar as coisas se você souber o que você está fazendo. Então, a mesma coisa aqui, né? Isso aqui está em radianos, tá? Se você for usar a calculadora, então, substituir. Então, vamos resumir as ideias aqui. Na prática, quando a gente está trabalhando com fasores, a gente vai definir as tensões e as correntes, todos os termos, na forma de fasores. Então, você pode denotar um fasor aqui de diferentes formas. Por exemplo, a grandeza A, se ela fosse uma tensão V, normalmente, quando você está trabalhando com fasores, você utiliza maiúsculo. V, usar um F para denotar fasor, né? Ou IF para denotar fasor. Tá? Outras formas de fazer isso, tá? Você usar isso daqui, ou você usar um pontinho em cima, negrito, para distinguir que você está trabalhando com fasor. Agora, uma dica é o contexto. Tá? Se uma grandeza é complexa, aí você já pode inferir que é fasor. Em muitos trabalhos, em muitas situações, você vê que é um fasor pelo contexto, não precisa nem ter um F
no subscrito, não precisa nem... às vezes aparece um S, né, VS, tá? Acho que vem de espectro para denotar fasor. Todas essas coisas denotam que a grandeza é um fasor. Se você vê que é uma amplitude VZ elevado a Jφ, que se é uma grandeza complexa ou se é uma grandeza complexa mesmo na forma retangular, tá? Já dá para você dizer com segurança que é um fasor. Tá? Então, fasor AF, né, poderia ser VF ou IF, vai ser a amplitude AM. AM é a amplitude vezes o termo de fase inicial, né? E elevado a Jφ, Φ é a fase inicial. Tá? Então, fasor é algo que te dá a amplitude e a fase. Tá? Fasor te dá a amplitude e a fase. Então, a AM é a amplitude, Φ é a fase, pode ser escrito nessa forma aqui, né? Amplitude e fase, mesma coisa, né? Do que escrever AM vezes E elevado a Jφ. Tudo bem? Então, a gente pode trabalhar com fasores para representar o fasor associado com uma dada grandeza, tensão ou corrente. Então, A, substitua A por V ou I, daí você pode trabalhar com fasores, tá? E aí note que no desenvolvimento que a gente fez até o slide anterior, a gente sempre carregou o E elevado a Jωt na análise. Na prática, como ele vai sempre estar multiplicando todas as tensões, todas as correntes, etc., você pode ignorar ele, ou você pode omitir ele na análise, só para deixar um pouco menos carregada a sua análise. Então, o termo E elevado a Jωt é deixado de lado temporariamente até o penúltimo passo da análise. Eu digo penúltimo porque normalmente a forma que eu faço é no final, se você quer obter a forma instantânea no domínio do tempo, né, da grandeza, da tensão ou da corrente, o penúltimo passo é multiplicar por E elevado a Jωt e depois tomar a parte real. Então, isso é possível porque em sistemas lineares a frequência não muda. Então, se você está aplicando uma fonte de tensão com uma frequência ômega, a corrente que você vai medir vai também ter a mesma frequência ômega. Então, o fasor corrente vai estar multiplicado, né, na hora de você obter a forma instantânea, você vai pegar o fasor corrente e multiplicar por E elevado a Jωt. Tá? A princípio, todos os termos estariam multiplicados por E elevado a Jωt, então por isso que você pode omitir ele até o final da sua análise.